Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Neldes, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson, trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Estamos no módulo 1, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Lógica Matemática. Tópico este que está dividido em 6 aulas. E nesta aula de hoje, vamos trazer a vocês a terceira aula do tópico, Proposições Condicionais. Vamos a ela. Como objetivos de nossa aula temos definir a proposição condicional, entender a estrutura da proposição condicional, definir exemplo e contra-exemplo de uma proposição condicional e aprender a determinar o valor lógico de uma proposição condicional. Nas aulas anteriores, começamos a nossa introdução à lógica matemática. Aprendemos sobre as proposições matemáticas e sobre as operações lógicas. E aprendemos a analisar e determinar o valor lógico de proposições compostas por conjunção, disjunção e disjunção exclusiva. Mas o tipo mais comum de proposição matemática é a proposição condicional, e precisamos estudá-las e entendê-las muito bem. Assim, vamos estudar as proposições condicionais nesta mini-aula, e elas aparecerão em praticamente todas as mini-aulas do nosso curso. Proposições condicionais ou proposições de implicação. Na primeira aula deste tópico, já definimos a proposição condicional, e dissemos que ela também é chamada de proposição de implicação. Vamos repetir aqui esta definição. A proposição condicional ou proposição de implicação é a proposição composta obtida ao realizar a operação de implicação entre duas proposições. Temos aqui a sua representação. A proposição condicional pode ser lida da seguinte maneira: P implica em que, ou se P, então que. Sabemos que o valor lógico de uma proposição é atributo ou verdadeiro ou falso desta proposição. Para estudar e determinar o valor lógico de P implica em que, vamos considerar duas situações distintas. A primeira é quando P e Q têm valores lógicos bem definidos, e a segunda é quando eles não têm valores lógicos bem definidos. Mas antes de podermos aprender e determinar o valor lógico da proposição condicional, vamos apresentar duas definições importantes. A definição de hipótese e tese de uma proposição condicional. Na proposição P implica em que, as proposições P e Q representam condições ou propriedades da proposição condicional. P e Q são, respectivamente, a hipótese e a tese da proposição condicional P implica em que. Vamos às definições explícitas. Hipótese de uma proposição condicional é a condição da qual a proposição condicional parte. Ela vem logo após o se ou à esquerda da seta de implicação. Na proposição P implica em que, a hipótese é a condição P. E a hipótese também é chamada de premissa da proposição condicional ou de antecedente da proposição condicional. Tese de uma proposição condicional é a condição que a proposição condicional pretende concluir. Ela vem logo após o então, ou à direita da seta de implicação. Na proposição P implica em que, a tese é a condição que. A tese também é chamada de consequente da proposição condicional ou de conclusão da proposição condicional. Com isso em mente, vamos ao exemplo para identificar hipótese e tese. Então, considere cada proposição condicional a seguir e diga qual é a hipótese e qual é a tese de cada uma. Simplesmente. Proposição A1. Se 3 é ímpar, então 2 é par. Resposta. Hipótese. 3 é ímpar. Tese. 2 é par. Proposição A2. Se 3 é ímpar, então 2 é ímpar. Hipótese. 3 é ímpar. Tese. 2 é ímpar. Proposição A3. Se 3 é par, então 2 é ímpar. Hipótese. 3 é par. Tese. 2 é ímpar. Proposição A4. Se 3 é par, então 2 é par. Hipótese. 3 é par. Tese. 2 é par. Item E. Proposição A5. Se m e n são números naturais ímpares, então a soma m mais n é um número natural par. Hipótese. M e n são números naturais ímpares. Tese. A soma m mais n é um número natural par. Item F, proposição A6. Se m é um número natural par, então m é um número natural múltiplo de 4. Hipótese, m é um número natural par. Tese, m é um número natural múltiplo de 4. Item G, proposição A7. Se m é um número natural par tal que m ao cubo igual a 5, então m é um número natural ímpar. Hipótese, m é um número natural tal que m ao cubo igual a 5. Tese, m é um número natural ímpar. Vamos ao estudo do valor lógico das proposições condicionais, parte 1. As proposições A1, A2, A3 e A4, do exemplo anterior, têm hipóteses e teses com valores lógicos muito bem definidos. Já as proposições A5, A6 e A7 não têm
hipótese e tese com valores lógicos bem definidos. Nesta parte da aula, queremos aprender a determinar o valor lógico de proposições condicionais como A1, A2, A3 e A4. Determinar o valor lógico de P implica em Q consiste em saber o valor lógico de P e de Q e considerar que P implica em Q será verdadeira se P e Q são verdadeiras, falsa se P é verdadeira e Q é falsa, e será verdadeira se P é falsa. Vamos ao exemplo. Considere cada proposição condicional a seguir. Diga, justificando qual o valor lógico dela. Item A, A1. Se 3 é ímpar, então 2 é par. Esta proposição é verdadeira, pois tanto a hipótese quanto a tese são verdadeiras. Item B, proposição A2. Se 3 é ímpar, então 2 é ímpar. Esta proposição é falsa, pois a hipótese é verdadeira e a tese é falsa. Item C, proposição A3. Se 3 é par, então 2 é ímpar. Esta proposição é verdadeira, pois a sua hipótese é falsa. Então, quando a hipótese é falsa, não importa o valor lógico da tese, que a proposição condicional será verdadeira. Item D, proposição A4. Se 3 é par, então 2 é par. Essa proposição é verdadeira, pelo mesmo motivo da proposição do item C. A hipótese dela é falsa. Item E. Se m e n são números naturais ímpares, então a soma m mais n é um número natural par. Com o estudado até aqui, não temos como determinar se essa proposição é verdadeira ou falsa, pois ela não tem valores lógicos da hipótese e da tese bem definidas, então tem que ser estudada de outra maneira. Para estudar esse tipo de proposição, vamos à definição de exemplo e de contra-exemplo de uma proposição condicional. Então, para aprendermos a determinar o valor lógico de proposições condicionais como a A5, precisamos de mais essas duas definições. Então, vamos definir exemplo e contra-exemplo de uma proposição condicional da maneira como se segue. Exemplo de uma proposição condicional é um objeto matemático que satisfaz a hipótese e a tese da proposição. Contra-exemplo de uma proposição condicional é um objeto matemático que satisfaz a hipótese e não satisfaz a tese da proposição. O valor lógico da proposição condicional é definido a partir do exemplo e de contra-exemplo, especificamente a partir do contra-exemplo, como vamos ver. Então, a proposição condicional será verdadeira quando ela não admitir nenhum contra-exemplo. E a proposição condicional será falsa quando ela admite pelo menos um contra-exemplo. Consequentemente, para provar que uma proposição condicional é falsa, basta encontrarmos um único contra-exemplo para ela. Para provarmos que ela é verdadeira, devemos provar que a proposição não admite nenhum contra-exemplo. Vamos verificar isso no exemplo a seguir. Considere cada proposição condicional a seguir e determine seu valor lógico. Item A, proposição A5. Se m e n são números naturais ímpares, então a soma m mais n é um número natural par. Para estudar o valor lógico dessa proposição, vamos reescrevê-la em linguagem matemática. Está aqui, A5 é tal que m igual a 2k mais 1, tal que k pertence aos naturais. E n igual a 2l mais 1, tal que l pertence aos naturais. Implica que m mais n igual a 2r, tal que r pertence aos naturais. Veja que m igual a 2k mais 1 com k pertencendo aos naturais é uma maneira de escrever o número m é ímpar. Do mesmo jeito, n igual a 2l mais 1, tal que l pertence aos naturais, é a maneira de escrever que n é ímpar. Já m mais n igual a 2r, tal que r pertence aos naturais, é a maneira de escrever que a soma é par. Consequentemente, vamos partir da hipótese para chegar na tese. Escrevendo m mais n, a partir da hipótese temos que m mais n é igual a 2k mais 1 mais 2l mais 1. M mais n é igual a 2k mais 2l mais 2, onde somamos 1 mais 1 de cada um desses números. Podemos pôr o 2 em evidência e ficamos com m mais n igual a 2, que multiplica k mais l mais 1. Ou seja, k mais l mais 1 é um número natural que podemos escrever como r. Consequentemente, a soma m mais n é igual a 2r, tal que r pertence aos naturais. Partimos da hipótese e chegamos à tese, provando que a 5 é verdadeira. Item B, proposição A6. Se m é um número natural par, então m é um número natural múltiplo de 4. Vamos escrever essa proposição em linguagem matemática. A2, m igual a 2k, tal que k pertence aos naturais, implica que m igual a 4r, tal que r pertence aos naturais. Neste caso, vemos diretamente que a proposição A6 é falsa. Basta encontrar um contra-exemplo, e há infinitos contra-exemplos de números que são pares e não são múltiplos de 4. Por exemplo, m igual a 6 é um número par e não é múltiplo de 4. E temos infinitos outros. Consequentemente, está provado que a 6 tem não um, mas infinitos contra-exemplos, e bastava um para que ela fosse falsa. Consequentemente, a 6 é falsa.
Item C, proposição A7. Se m é um número natural, tal que m ao cubo igual a 5, então m é um número natural ímpar. Escrevendo em linguagem matemática, temos A7. M pertence aos naturais, tal que m ao cubo igual a 5, implica que m igual a 2l mais 1, tal que l pertence aos naturais. Neste caso, é fácil de ver que não há nenhum número natural que obedeça à hipótese de A4. Veja que m igual a 1 tem m ao cubo igual a 1. E m igual a 3 tem m ao cubo igual a 27, que por engano está digitado aqui como 9. Consequentemente, não há exemplos dessa proposição, mas também não há contra-exemplos, pois para que um objeto matemático seja um contra-exemplo de uma proposição, ele precisa obedecer à hipótese e não obedecer à tese. Se não há contra-exemplos, então, por definição, A7 é verdadeira. O caso de A7 é o que chamamos de verdadeira por vacuidade. É uma proposição que é verdadeira, mas, embora não tenha nenhum contra-exemplo, não tem nenhum exemplo. Mais um item. Item D, proposição A8. Se m é um número par e n é um número natural ímpar, então m mais n é ímpar e m vezes n é par. Reescrevendo essa proposição em linguagem matemática, temos m igual a 2k, tal que k pertence aos naturais, e n igual a 2l mais 1, tal que l pertence aos naturais, implica que m mais n igual a 2r mais 1, e m vezes n igual a 2s, com r e s pertencente aos naturais. Eu tenho um número par e um número ímpar, e quero provar que quando eu somo eles, a resposta dá um número ímpar, e quando eu multiplico eles, a resposta dá um número par. É fácil ver que há duas condições na tese de A8, que também é uma proposição conjuntiva. Então, tanto hipótese quanto tese da proposição são proposições conjuntivas. Para provar que essa proposição é verdadeira, temos que provar cada condição da tese. Reescrevendo aqui A8. Para o caso da soma, a primeira condição da tese, temos que m mais n é igual a 2k mais 2l mais 1. Fazendo essa conta rapidinho, vemos que m mais n pode ser escrito como 2r mais 1, onde esse r foi definido como k mais l. Dessa forma, está provado que quando somamos um número par com um número ímpar, qualquer que seja ele, a resposta dá um número ímpar. Para o caso do produto, temos que m vezes n igual a 2k vezes 2l mais 1. Fazendo a conta e definindo k mais l mais k como sendo s, nós obtemos que m vezes n é igual a 2s, tal que s pertence aos naturais. Ou seja, está provado que o produto de um número par por um número ímpar dá um número par. Consequentemente, a proposição A8 é verdadeira. Finalizando a nossa aula, devemos lembrar que estudamos nela as proposições condicionais e aprendemos a determinar o seu valor lógico. Tem material de apoio no site neldis.com.br. Na próxima mini aula, iremos estudar as proposições bicondicionais. Até lá, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e dê um like no vídeo. Até a nossa próxima mini aula.